Rezávamos na primeira oração desta Santa Missa que Deus nos concedesse uma alegria de servi-lo de todo o coração, a alegria de servi-lo, porque tudo quanto nós temos, incluindo a nossa própria vida, é um dom de Deus, é um talento inestimável. Pode ser que Ele tenha dado 5, 10, 15, mas para todos nós em comum, nós já temos exatamente um talento muito precioso, que é a nossa vida. E a nossa vida não nos pertence, a nossa vida pertence a Deus. Por isso é que a vida de Deus, ela procede, e para Deus ela retorna. Esse é também um dos motivos da nossa litigância com Deus, porque nós nos achamos superiores a Ele. Nós queremos ser proprietários da vinha, dos talentos, da vida e de tudo quanto. Por isso Ele é aquele que é o doador, Pai e dispensador de todos os dons. Precisamos, então, ter a paciência da vigilância, como dizia São Paulo. Não sabemos nem o dia nem a hora, mas precisamos ser vigilantes e sóbrios. Precisamos trabalhar, ser operosos, como aquela mulher diligente, descrita na primeira leitura do livro dos Provérbios. Uma mulher que não apenas trabalha para o seu lar, mas tem as mãos abertas para ajudar o pobre. Nela confia o seu marido, mas ainda o seu marido nos portões da cidade só tem elogios, só tem a falar bem daquela mulher tão diligente, que pensa em tudo, na família, no sustento, mas também nos outros. O salmista também fazia um elogio à família, mas ao mesmo tempo a essa alegria do serviço a Deus, dizendo: a tua esposa é como a videira bem fecunda, isto é, produz as uvas todos os anos em todas as safras, e os teus filhos são como rebentos de oliveira. Aprendi esses dias que uma oliveira demora cerca de 20 ou 30 anos para dar a primeira safra. Como na família é necessária a paciência, a operosidade do trabalho de quem educa, de quem forma, mas de quem é vigilante nesse trabalho inteiro, esperando o tempo da maturidade. O tempo da maturidade. Ainda a primeira leitura dizia que aquela esposa era bonita por dentro, isto é, fazia um comentário elogioso, mas ao mesmo tempo cheio de sabedoria, dizendo: a beleza é passageira, é fugaz. E de fato, quanto mais nós envelhecemos e olhamos no espelho, mais nos damos conta de que aquela beleza da juventude se vai. Mas a beleza interior é o contrário. Ela não se vê, não se percebe no espelho. Mas quanto mais o tempo passa, mais nós descobrimos que adquirimos não só experiência, mas também a maturidade e a sabedoria. Esta é uma síntese da liturgia da palavra que tem tudo a ver com a parábola contada por Nosso Senhor no Evangelho de hoje. Isto porque Ele assegura aquelas duas pessoas, as quais Ele concedeu de forma desigual. Guardem bem isso. Nosso Senhor, contando esta parábola, afirma que Deus nos concede talentos
de maneira desigual, porque Ele concede os talentos, diz o texto do Evangelho, de acordo, em conformidade à capacidade de cada um de nós. Não é porque Deus é mais generoso com um, maldoso com outro. Pelo contrário, Deus enxerga o coração e mais do que Ele, ninguém sabe qual é a nossa capacidade. Às vezes nós mesmos, nem mesmo nós nos damos conta do que somos capazes. E Deus, como Pai, que tudo vê e tudo sabe, enxerga exatamente a capacidade de cada um. E por isso, repito, de forma desigual, concede os talentos a cada um. Aqueles 2 primeiros que duplicaram, que multiplicaram os talentos, ouviram dos lábios do Divino Mestre, que é aquele patrão, que é o dono da vinha, é o dono da vida, é o proprietário de tudo que nós somos e tudo aquilo que nós temos. Venha, servo bom e fiel, venha participar da alegria do meu reino. Fico pensando, um dia, se tivermos essa alegria, num mundo que vive em busca da felicidade, termos esta alegria sem fim, de ouvirmos dos lábios divinos de Jesus esta expressão: venha, servo bom e fiel, venha participar da minha alegria. Podemos até imaginar qual foi a maior alegria da nossa vida, a alegria mais verdadeira que um dia tivemos. Pois bem, pensar nesta alegria e multiplicá-la pelo infinito, pelo eterno. Nunca mais serei triste. Viverei essa sensação de prazer e de alegria infinitamente, eternamente. Mas o que está aqui também em questão é que aquele patrão, que é o próprio Deus, viajou. Ele viajou e entregou os seus talentos. Viajou e entregou a sua riqueza. Só para termos ideia, um talento, se fosse de prata e não de ouro, seria o equivalente a 20 ou 30 anos de trabalho. Vejam que fortuna, vejam quanta coisa Deus nos dá, quanta coisa Deus nos concede. E o ser humano que é ansioso, retomemos São Paulo, sede vigilantes e sóbrios. Os filhos são como rebentos de oliveira, 20, 30 anos para adquirir a maturidade. Como nós somos tão ansiosos, como nós queremos a alegria de forma imediata, o prazer que seja sem fim. Nós vivemos essa angústia, esse dilema de não reconhecer as coisas boas que Deus nos concede, coisas pequenas e diárias, mas se nós tivermos olhos para ver e coração para agradecer, como a gente vai ter alegria todos os dias. E é desse modo então que aconteceu com o terceiro, que recebeu apenas um talento. Já era uma fortuna, repito, o equivalente a 20 ou 30 anos de trabalho em apenas um talento. E aquele homem repete a mesma expressão do capítulo 2 do livro do Gênesis. Ele não conhece a Deus, ele não fez a experiência da generosidade de Deus. E tal como os nossos antepassados no livro do Gênesis, ele tem medo de Deus. Sei que és um homem severo.
se esconde por medo de Deus, diz literalmente o texto, assim como fizeram também os nossos pais, Adão e Eva, se escondem no paraíso, fogem para longe de Deus, porque não fizeram a experiência do amor e da bondade de Deus. Mais ainda, aquele terceiro homem faz uma afirmação falsa. Geralmente acontece assim, quando nós vivemos no pecado, afastados de Deus, distantes dele, não apenas nós temos medo e nos escondemos, mas nós atacamos a Deus. E quando não podemos atacar a Deus, atacamos os cristãos. E aquele homem faz uma afirmação totalmente inverídica, mentirosa contra Deus, dizendo: sei que és um homem que colhes o que não plantaste. Ele acusa o patrão, ele chama a Deus de ladrão. Deus nunca será um ladrão, será sempre o Criador e Pai, doador de todos os dons. Quantas vezes não acontece isso com a gente? Quando a gente perde alguma coisa, perde uma oportunidade, perde um dinheiro, perde um trabalho, perde uma pessoa muito querida, e a gente acusa Deus. Deus me tirou, Deus não me concedeu, Deus foi injusto comigo. Essa foi a afirmação daquele homem, do terceiro. Sei que és um homem que colhes o que não plantaste. Mas a afirmação de Deus para aquele homem faz parte do seu julgamento, da sua prestação de contas ou da nossa prestação de contas, mas também do julgamento de Deus. Eu não vou prestar contas de bens materiais. Costumo sempre dizer aos padres: fiquem tranquilos, a gente não vai apresentar a Nosso Senhor quantas capelas a gente construiu, quantas igrejas a gente reformou, mas a gente vai apresentar a Nosso Senhor quantos corações a gente trouxe para Ele, quantas vezes em nome dEle a gente perdoou, quantas vezes em nome dEle nós abençoamos. Esta é a nossa matemática, será a nossa prestação de contas. E aquele homem prestou contas exatamente do que não fez. Não existem aqui acusações contra aquele homem. Ele não matou, ele não roubou, ele não difamou ninguém, ele não praticou nada de errado, exceto uma coisa: o que ele não fez, a sua omissão. E é por isso que é tão bom de vez em quando a gente rezar na missa o ato penitencial e dizer: pequei por pensamentos, palavras, atos e omissões. Porque o pecado da omissão também é gravíssimo. Quando eu deixo de fazer o bem que eu poderia fazer, quando alguém está sofrendo porque deixou de receber aquilo que eu poderia ter dado, que eu poderia ter feito, que eu poderia ter falado. Servo mau e preguiçoso. Servo mau e preguiçoso. É o 7º pecado capital, a preguiça. 7º pecado capital, a preguiça. Aquilo que eu deixei de fazer, aquilo que eu deixei de rezar, aquilo que eu deixei de louvar e bendizer a Deus, pecado de omissão, pecado da preguiça. Deus, o patrão, que viajou para o estrangeiro, que volta para a minha intimidade, Ele quer saber o que é que eu fiz da minha vida, o que é que eu fiz dos meus talentos,
Quanto tempo perdido pela preguiça de rezar. Quanto tempo desperdiçado pela preguiça de ir à igreja, de se confessar, de comungar, de fazer o bem. Quantos talentos enterrados, quanto tempo jogado fora. Servo mau e preguiçoso, ficarás do lado de fora, na escuridão. Não é à toa, não é sem porquê que nós acendemos velas na igreja. Acendam velas com todo o cuidado. A vela é a luz de Deus, porque ninguém quer ficar na escuridão. E não existe escuridão pior do que a falta de fé. Não existe escuridão maior do que a ausência de Deus. E exatamente aquele homem foi deixado na escuridão, porque viveu a vida inteira no pecado, longe, afastado, distante de Deus. E naquele lugar escuro, certamente também frio, ele desfrutava do choro e do ranger de dentes, isto é, da agonia dolorosa, ou da dor, da agonia de quem vive fora do convívio de Deus. Quantas lições preciosas, quanta coisa bonita nesse Evangelho, para a nossa vida cristã, para o nosso dia a dia de fé. Estamos prestes a concluir o ano litúrgico. Os talentos que nosso Senhor nos concedeu ao longo deste ano foram muitos, foram vários, foram imensos. Não olhe só para a pandemia, não fique olhando números. Reitero o que eu disse aqui no mês de maio ou junho. Não fique na televisão assistindo números da TV funerária. Assista os dons, contemple as maravilhas que Deus lhe concedeu. Mesmo nesse tempo difícil, tivemos fé, estamos aqui para louvar e agradecer a Deus, porque não nos faltou no tempo da prova, da provação, os talentos de Deus, para multiplicá-los, para fazer o bem, para esperá-los com a paciência daquele pai que espera os filhos como rebentos de oliveira. Queridos irmãos, agradeçamos a Deus e peçamos a Ele ainda mais a graça de fazer cada vez mais multiplicar os talentos que Ele nos concede. Amém.